uma igreja memorável. Existem coisas na nossa vida que não fogem da nossa memória, não saem da nossa memória. Algumas coisas por ter acontecido negativamente, outras positivamente. Algo que não sai da minha mente, eu acredito que nunca vai sair, é exatamente essa igreja, primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Foi por meio desta igreja que o evangelho chegou até mim, mesmo que de forma indireta, mas eu fui alcançado por ele. Eu me lembro que a primeira vez que entrei dentro dessa igreja foi em 2005, no encontro da Fé Reformada, que acontece todos os anos no mês de novembro. E foi nessa primeira vez que estive aqui dentro, que eu tomei a decisão de servir a Deus de tempo integral, ir para o seminário, para aprender a pastorear o rebanho do Senhor Jesus. Demorei 3 anos, mas convicto desse chamado. Quando em 2009 fui convidado a trabalhar aqui nessa igreja, aonde eu tinha tomado a decisão. E essa é a primeira igreja que eu trabalho, primeira e única que trabalhei como seminarista. Será aqui, 1º de dezembro de 2012, a minha formatura, cerimônia de formatura. E essa é a primeira igreja que eu vou pastorear como pastor ordenado. Eu agradeço a Deus, porque essa igreja tem sido bênção na minha vida. Mas eu sei que não é somente na minha vida, mas na vida de muitas pessoas nesta cidade. E por isso dou graças a Deus, pelo tanto, pelas memórias, por tudo aquilo que recordo dessa igreja todos os dias em minha oração. Digo isto porque eu pensava exatamente nisto, quando lia esse texto, pois era assim que Paulo pensava da igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja memorável, uma igreja que estava presente na memória de Paulo, por tanta alegria que havia proporcionado àquele servo de Deus. Então Paulo começa a dizer: olha, eu dou graças ao meu Deus por tudo, exatamente tudo que recordo, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, por todos, em todas as suas orações. E a partir do versículo 5, então, Paulo vai dizer qual é o conteúdo dessa oração, uma oração que ele fazia por essa igreja memorável. E então nós podemos perceber na oração de Paulo, pelo menos 3 características dessa igreja memorável. E a primeira delas é que esta igreja era uma igreja unida pelo Evangelho. Volte seus olhos comigo para o versículo 5, quando Paulo diz: pela vossa cooperação no Evangelho. A palavra que é traduzida aqui por cooperação é uma palavra conhecida de todo mundo, a maioria da igreja. De onde vem a nossa palavra em português comunhão? E a palavra é a palavra koinonia. Por que mencionar essa palavra? Porque comunhão é um pouco diferente de cooperação, mas cooperação é resultado de comunhão. Uma igreja onde não há união, onde não há comunhão, é impossível haver cooperação. E essa palavra cooperação foi colocada aqui por causa do contexto, mas é essencial que a gente trabalhe o sentido primário dessa palavra, para que nós não atribuamos a ela um sentido distorcido das Escrituras. Existe um conceito secular de comunhão que diz que comunhão é companheirismo, ou comunhão é uma união de várias comunidades, de várias unidades, é uma comunidade reunida. Contudo, esse não é o sentido bíblico, e todas as vezes que Paulo utiliza a palavra comunhão, ele não atribui em nenhum caso essa palavra secularizada. Comunhão, quando Paulo usa essa palavra, comunhão, ela quer dizer unidade. Não são inúmeras unidades juntas, mas é a união, a concisão de uma única unidade. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja, é um corpo, é uma família, é um povo, não são vários, mas somente um. E quando eu falo de uma família, às vezes nós tratamos isso uns com os outros, mas na prática é um pouco diferente. Eu me lembro sempre de algumas
algumas argumentações que as pessoas usam comigo e com a Luciana. Nós temos uma filha chamada Sofia, e por alguns motivos de complicação pós-parto, a gente fica em dúvida ainda se vamos ter outro filho ou não. E quando as pessoas perguntam, quando que vem o novo herdeiro, o próximo herdeiro, nós falamos, eu acredito que nós vamos ficar só com a Sofia. Então eles chove de argumento em cima de nós para que nós tenhamos outros filhos. Mas eu não me esqueço de e rejeito esse argumento, de que quando a pessoa diz, nossa, mas você vai deixar ela sozinha, sem nenhum irmão? Então eu digo, não, a Sofia tem muitos irmãos. E então as pessoas dizem, não, mas irmãos em Cristo é diferente de irmão em sangue. Ser irmão em Cristo, o vínculo de ser irmão em Cristo não é tão grande quanto o irmão de sangue, mas será? Será mesmo que isso é verdade? O que nos une? O que nos dá uma nova vida? O que nos dá o direito de chamar de Pai a Deus e termos em comum um único Pai que é Deus? Acaso não é o sangue de Cristo? Não foi o sangue de Cristo derramado na cruz por ti e por mim? Será que nós não somos frutos de sangue? De um sangue derramado como nós cantamos? Eu sei que foi pago um alto preço para que você e eu pudéssemos ser um. Mas quando vai para a prática, nós não tratamos uns aos outros como uma verdadeira família. O povo, a igreja primitiva, era acusada de incesto, porque eles viviam tanto como irmãos, que quando se casavam, as pessoas achavam que eles estavam casando como os irmãos de sangue mesmo. Tamanha era a unidade da igreja. E como eles viviam, Atos nos diz que era um coração e a alma daqueles que creram no Senhor Jesus. E quando Paulo fala aqui de cooperação com o Evangelho, ele está dizendo exatamente isso. A igreja é um corpo, é uma família. Nós precisamos entender isso. Às vezes as famílias da igreja acham que isso é somente um lugar de reunião, onde nós ouvimos a palavra de Deus, mas isso não tem nada a ver com a nossa vida secular. E as nossas amizades são fora da igreja, os nossos relacionamentos são fora da igreja, as nossas atividades são todas fora da igreja, seja esportiva, ou seja trabalho, seja o que for. E você sabe o que acontece? Quando o seu filho chega na adolescência, ele não quer mais saber de igreja, porque ele não tem relacionamento aqui dentro. E para a gente trazer esses meninos para a UPA, é uma dificuldade tremenda, porque nós não vivemos como uma família. Mas Paulo está dizendo que ele dá graças a Deus pela união dessa igreja, pela comunhão dessa igreja. Esta era a igreja memorável, uma igreja unida, e assim então eles cooperavam com o Evangelho. Nós precisamos olhar uns para os outros, como um só corpo, como um só povo, como uma só família. É assim que nós devemos viver. E Paulo diz que esta união aqui, a causa dessa união era o Evangelho de Jesus Cristo. O sangue de Cristo é o que nos une, a fé em Cristo Jesus é o que nos une, o Espírito Santo de Cristo Jesus é o que nos une, o Evangelho de Jesus é o que nos une. E manter comunhão significa ser participante. Eles eram participantes desse Evangelho. E quando que eles se tornaram participantes? Quando que eles eram participantes? Do início da igreja até aquele momento em que Paulo escreve aquela carta. Final do versículo 5, o que diz? Desde o primeiro dia até agora. Quando Paulo chegou na cidade de Filipos, num sábado, ele foi na beirada de um rio pregar para algumas mulheres que ali estavam. Lídia estava entre elas. E quando Paulo expunha as Escrituras, pregava o Evangelho, Lídia converte ao Senhor, o Senhor abre o seu coração para entender a mensagem, e logo Lídia abre a sua casa para receber aqueles irmãos. Um pouco depois, Paulo e Silas foram presos, levados à prisão, açoitados por causa do Evangelho. Houve um terremoto enquanto eles estavam presos, as
grades se abriram e o carcereiro achou que todo mundo tinha fugido e ia suicidar. Mas Paulo disse: para, impediu que ele suicidasse, pregou o evangelho e aquele carcereiro se converteu e passou a cuidar das feridas de Paulo. Saindo dali, ele foi para a casa de Lídia. Tudo isso está em Atos capítulo 16. Saindo dali, ele foi para a casa de Lídia, e quando chegou lá, o que era primordialmente um quartel-general para prover sustento para os missionários, agora já era uma igreja. Ele chegou lá e encontrou os irmãos. Surgiu ali uma igreja que cooperava com o evangelho que Paulo pregava. Paulo saiu dali e foi para Tessalônica, e ele mesmo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 16, que não foi somente por uma, mas por 2 vezes essa igreja havia mandado mantimento para ele lá em Tessalônica. E até o momento que ele escreve a carta, diz: vocês mais uma vez renovaram comigo as contribuições. Esta era a igreja, uma igreja unida, e por causa da união cooperava com o evangelho, a ponto de Paulo sentir total alegria por causa disso. O evangelho é que deve nos unir. Talvez aquela igreja pudesse perguntar: o que nós temos a ver com a igreja de Tessalônica? O que nós temos a ver com a igreja da Galácia? O que nós temos a ver com a igreja da Macedônia? O que nós temos a ver com a igreja lá de Jerusalém? O que eles tinham a ver? O evangelho. O que nós temos a ver com a igreja lá no povo muçulmano, na África, na Ásia, nas congregações, aos arredores de Goiânia? Nós temos o evangelho em comum. E por isso nós precisamos apoiar globalização, economia mundial. Os irmãos sabem bem o que é isso. A China é afetada, o Brasil é afetado. Pois o evangelho não pode ser diferente. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo deve afetar a nós, se ele for afetado em qualquer lugar do mundo, porque nós somos unidos por ele. 77 anos esta igreja completa este ano. 4 congregações estabelecidas. Quantos missionários já foram ajudados por essa igreja? E hoje 11 missionários são sustentados por ela. 22 igrejas plantadas. Se dividirmos pelos anos de existência, dá uma igreja a menos de 3 anos e meio. Esta é a primeira igreja presbiteriana de Goiânia. E o Senhor levantou pessoas no passado para que desde o início ela fosse cooperadora com o evangelho. Mas hoje ela levanta você. É você que está sentado hoje nesse banco, que pode ser um cooperador com a igreja, para que ela continue a ser o que ela sempre foi. E de que forma que nós podemos ser cooperadores? De que forma que você pode ser cooperador? Abrindo sua casa, para que nela surja uma nova igreja, como Lídia fez. Cuidando, zelando por aqueles que vivem do evangelho e pregam o evangelho, vivem pelo evangelho, como o carcereiro fez. Enviando donativos aos missionários, enviando ofertas, sendo fiel a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas nesse tempo, para que esta igreja possa continuar abençoando tantas vidas como tem abençoado. Se nós formos nós seremos cooperadores com o evangelho e seremos lembrados por isso e não por outra coisa. Mas em segundo lugar, Paulo diz que esta igreja era uma igreja sustentada por Deus. Versículo 6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Deus é quem começa em nós todas as coisas. Foi Deus quem escolheu a Paulo para ser testemunha de Jesus Cristo, não Paulo. João diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E tudo que nós fazemos em direção a Deus
é resultado de algo que Deus fez em nós. É Ele quem começa a obra em nós, foi Ele que começou a obra em Lídia. E o fato de ser Deus que começa uma obra em nós, traz a nós segurança. Olha o que Paulo diz: eu estou plenamente certo, não há dúvida, não há incerteza. É certo de que se Deus é quem começou, Ele então é quem sustenta. Agora, o que é isso que Ele começou? Paulo diz que é boa obra, e o significado de boa obra, quando nós vamos para o Evangelho, em João, no capítulo 4, capítulo 6 e capítulo 10, João vai falar exatamente sobre essa boa obra, e ele descreve essa boa obra como a salvação de Deus. Mas Paulo diz que essa boa obra são as ações da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz isso em Timóteo, ele diz isso em Tito, primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, Tito, segunda Pedro também fala disso como sendo a boa obra. Mas aonde há desavença, aonde há desacordo, aonde há desarmonia entre João e Paulo, que um diz que é a salvação de Deus e Paulo diz que é as obras da igreja, aonde há desarmonia nisso? E eu digo à igreja que em lugar nenhum, porque a segurança de que nós não perdemos a salvação, não é para o nosso egoísmo, mas sim para o serviço de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Ser salvos, ter segurança da salvação, implica diretamente em servir a Deus. O Senhor Jesus não é somente meu Salvador, Ele é meu Senhor. E como servo, eu preciso servi-lo. Foi para isso que Ele nos chamou. Portanto, quando Paulo diz que Deus começou uma boa obra em nós, Ele começou em nós a salvação, mas o serviço junto. Lembra de Lídia, que eu citei? Ela abriu o seu coração e junto à sua casa. Lembra do carcereiro? Ele entregou o seu coração e junto o seu serviço. E nós temos feito o quê? Será que temos tratado o Senhor Jesus somente como nosso Salvador e não como nosso Senhor? E esse entendimento de Paulo fica mais claro ainda no versículo 7, quando ele diz que, observe comigo: porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Nós somos participantes da graça que Paulo vivia. Graça não somente de crer em Cristo Jesus, mas de servi-lo. E o Senhor que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Mas durante toda essa caminhada, a obra ainda não está completa. E a igreja é passiva de sofrimento, a igreja é passiva de tentação, a igreja é passiva de perdas e lutas. Por isso Paulo usa aqui a expressão: vocês são participantes comigo, seja nas algemas, ou seja na confirmação do Evangelho. E nós não temos a graça somente de crer em Cristo Jesus. No versículo 29 desse mesmo capítulo, Paulo vai dizer: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Meus irmãos, quando a igreja sofre, isso é graça de Deus. Quando a igreja passa por dificuldade, ainda é graça de Deus. Se nós perdemos, é graça. Se nós enfrentamos lutas, é graça. Tudo faz parte, porque isso indica que nós somos servos de Deus e sofremos exatamente o que resta do sofrimento de Cristo, é o que Paulo nos diz. E nós não precisamos ficar perguntando o que vai ser da igreja quando algo se perde. Se a arrecadação cai,
se os membros, algumas pessoas deixam a igreja, ou se há algum pecado, algum escândalo na igreja. E então nós começamos a perguntar: o que vai ser da igreja? Nós não podemos esquecer que é Deus quem sustenta, é Ele quem começou, é Ele quem vai completar. E tudo, exatamente tudo que a igreja passa, seja glória ou seja dificuldade, é graça de Deus. Às vezes nós gostamos de estar no bom, mas quando as coisas começam a piorar, nós cascamos fora. Se nós tratarmos o povo de Deus como um só povo, uma só família, um só corpo, nós jamais faremos isso. Nós precisamos entender que tudo que acontece na igreja coopera para o Evangelho. Quando Paulo inicia o versículo 12, ele vai dizer que ele foi preso. A igreja podia não esperar isso, mas quando ele foi preso, talvez podia ter perguntado: e agora? O Evangelho vai cessar? Mas não cessou. A prisão de Paulo antes contribuiu para que o Evangelho chegasse até a casa de César, dentro da casa de César. Final do capítulo 4, quando Paulo encerra a carta, ele diz: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Enquanto Paulo estava preso, os guardas reais ficavam fazendo turno, de 6 em 6 horas trocavam turno, vigiando Paulo. E quando chegava um turno, Paulo pregava o Evangelho. Chegava outro turno, Paulo pregava o Evangelho. Hoje eles estavam aqui, amanhã eles estariam lá, perante o rei. E até dentro da casa de César havia convertido. A prisão de Paulo parou o Evangelho? Não, meu irmão. Cooperou para o Evangelho. O que vai parar essa igreja? São mãos humanas? São recursos humanos? É alguma coisa que o diabo tenta infringir sobre nós? Nada. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. Nós cantamos isso. Mas mais do que cantar, nós precisamos viver isso. Unidos, lembrando de que quem sustenta a igreja é o Senhor. As coisas estão ruins nas sociedades, eu não tenho que sair fora, eu tenho que entrar e apoiar. As coisas estão ruins no coral, na equipe de música, aonde não está me agradando, não importa, é um corpo, é uma família. Eu preciso resolver e empenhar a fundo. Mas nós somos tentados a muitas vezes começarmos a apontar o dedo uns para os outros e achar que está errado por causa de um e por causa de outro, mas é um corpo. E eu não desprezo nenhuma parte do meu corpo, embora eu não goste de algumas delas, mas faz parte de mim. E é assim que nós devemos ser, todos os dias da nossa vida. Mas em terceiro e último lugar, esta igreja memorável era uma igreja dotada de amor. Versículo 9, Paulo continua dizendo que faço esta oração, que o vosso amor aumente. Paulo não pede prosperidade, embora a igreja fosse uma igreja carente. Paulo não pede livramento, mesmo a igreja sofrendo perseguição e passando por sofrimento. Mas ele pede que o amor, coisa que eles já possuíam, aumentassem mais e mais. Não faltava amor na igreja, não é essa a questão. O amor estava presente, mas Paulo ora para que esse amor aumente mais e mais. Por que não pedir outra coisa? Por que não pedir um excelente pregador para a igreja? Por que não pedir pessoas que aumentem a arrecadação, tirando aquela igreja das necessidades básicas? Por que não pedir livramento? Porque nada disso, meus irmãos, causa desunião dentro da igreja.
O dinheiro pode faltar e mesmo assim haver união. A igreja pode ser perseguida, ter problemas, mas mesmo assim haver união. Mas se o amor faltar dentro da igreja, aí acabou a igreja, acabou o corpo, acabou a família. Por isso Paulo diz: eu peço a Deus que o amor aumente mais e mais, que mais e mais cresça o amor. Agora, como esse amor deve crescer? Não é conforme o meu pensar, não é conforme o seu pensar, não é conforme o ser humano diz que é amor, mas é de conformidade com o que a própria Escritura nos diz, e Paulo diz que esse amor deve crescer mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. E a palavra traduzida aqui por conhecimento, ela aparece mais 6 vezes no Novo Testamento, e todas elas, tanto aqui quanto nos outros 6 lugares, diz respeito ao conhecimento de Deus. Que o amor nosso aumente no conhecimento de Deus. Na medida que eu conheço a Deus, o meu amor deve crescer. O amor da igreja deve aumentar na medida que aumenta o conhecimento de Deus. Eu me lembro de um filme chamado O Amor é Cego. Alguns podem até ter visto também, um filme um pouco engraçado, que conta a história de alguém que olhava só a parte exterior, um homem que olhava para as mulheres somente o exterior, a beleza exterior. E um dia ele pediu para que ele pudesse ver a beleza interior. E então ele olha para uma mulher e vê o quanto ela é bela interiormente, porém a sua estética não é muito agradável, bastante desagradável. Mas ele olha ela como se ela fosse a pessoa mais linda do mundo. Porque ele olhou o interior e foi enganado pelo exterior. Mas não é esse tipo de amor que nós devemos ter dentro da igreja. Não é um amor que parte do outro para nós, muito menos que engana a nossa visão ou os nossos sentidos. O amor que nós devemos ter, e que Paulo diz aqui, é um amor que provém de Deus, é um amor de Deus, que vem dele, que é dado por ele. Escrevendo aos Efésios, Paulo ora a Deus para que a igreja conheça o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Efésios 3:19. Aqui em Filipenses, ele exorta a igreja para que eles não deixem faltar. Completai a minha alegria, capítulo 2, versículo 2, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Amor esse que ele diz que é o mesmo sentimento, o mesmo amor que existiu em Cristo Jesus, capítulo 2, versículo 5. Tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É este amor, um amor que cresce em nós, não que para nos enganar, não um amor cego, mas um amor dotado de entendimento, a ponto de que nós possamos discernir entre o bem e o mal. E esse amor que cresce em conhecimento de Deus, ele deve crescer com um propósito. E o propósito, Paulo diz, para aprovardes as coisas excelentes. E o sentido dessa palavra aprovar é submeter a um teste. Aqui na igreja pode ter alguns bancários, mas quem não é, já viu, quando alguém pega uma nota grande, principalmente, de R$100, muitos têm técnicas diferentes, mas todos utilizam alguma técnica para ver se aquela nota é verdadeira. Existem canetas para riscar, existem alguns códigos meio que escondidos na nota, e eles então colocam ali e olham, e aquela nota é verdadeira, eles guardam na gaveta. É isso que significa aprovar, é submeter a um teste. O amor que vem de Deus, ele nos capacita a aprovar, a submeter as coisas em um teste, para aprovarmos as coisas excelentes. Se o amor aumenta na igreja, a igreja rejeita fofoca, a igreja rejeita maledicência, a igreja rejeita a omissão, a igreja rejeita o pecado,
A igreja desaprova todas as coisas que não agradam a Deus, mas aprova somente aquilo que agrada a Deus. E é este amor que Paulo está dizendo que deve aumentar no meio da igreja, em pleno conhecimento, para que a igreja aprove somente as coisas excelentes. Contudo, nós muitas vezes desprezamos o conhecimento de Deus e a autoridade das Escrituras, e achamos que amamos, mas praticamos um monte de coisas que desagradam a Deus. E ao invés de rejeitar o que desagrada, nós rejeitamos o que agrada. Então fazemos chacota de o santinho, ou perguntamos como que alguém pode viver daquele jeito. Não, a gente não precisa ser radical. Não precisa ser radical. Mas precisamos submeter tudo à aprovação. Aprovação que é feita por um amor que vem de Deus, um amor que é crescente em conhecimento e discernimento. Agora, esse amor não é somente para que nós aprovemos, mas é para que nós também sejamos aprovados. Final do versículo diz: e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sincero é o mesmo que ser achado puro quando exposto à luz do sol. Naquele tempo dos antigos, na igreja primitiva, o olheiro fazia os vasos e colocava para ser vendido, mas alguns vasos poderiam rachar, trincar. E quando esses vasos trincavam, eles então vinham com a cera e tampava de forma que ninguém percebia que aquele vaso estava trincado. E se você pegasse aquele vaso, olhasse aquele vaso, você levaria para casa normalmente como se nada tivesse acontecido. Mas quando você colocava-o diante do sol, então o sol refletia no vaso e a parte que estava trincada, o sol, a luz do sol revelaria que ali havia uma fissura. E daí vem o sincero de ser sem cera, ou de não, algo que pode ser provado pela luz do sol, pode ser provado pelas claras, pela luz, e mesmo assim ser achado verdadeiro. Não é somente para nós aprovarmos, mas para que nós, quando formos provados, sejamos verdadeiros e inculpáveis. Para que não haja em nós nenhuma causa de tropeço para o nosso irmão. Essa palavra inculpável é a mesma coisa de que se alguém vier descendo aqui esse corredor, e um de vocês colocar o pé para ele cair, todos os outros são inculpáveis por causa que aquele caiu, mas aquele que colocou o pé, ele é o culpado daquele irmão ter caído. E quando nós fazemos coisas que são desaprovadas por Deus, nós somos achados culpados, insinceros. E então Paulo está dizendo: olha, para isso que o amor, é para isso que o amor deve existir. Existem práticas dentro da igreja que nós devemos submeter a testes. Muitas coisas. Dentro da igreja de Filipos surgiu muitas coisas. Paulo fala de falsos ensinos, de falsos mestres. E ele diz: acautelai-vos deles. Começou a haver divisão dentro da igreja. Quando preguei aqui, na vez passada, falei sobre Evódia e Sintique. Começou a haver divisão. E Paulo, a sua carta inteira fala de união, unidade, alegria. São coisas excelentes, mas existem coisas que nós precisamos rejeitar. Mas nós também, dentro da igreja, precisamos ser colocados sobre provas. E será que seremos aprovados? O amor, então, deve aumentar dentro da igreja, não somente para olharmos e julgarmos, mas para que também sejamos julgados e sejamos aprovados por Deus. Para que nós aprovemos as coisas excelentes, para que nós sejamos sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor. Tudo isso, meu irmão, tudo isso culmina em um só propósito geral: o de glorificar a Deus. Paulo termina com o versículo 11, dizendo: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo
Jesus. Fruto de justiça não significa obras que trazem a nossa justificação, mas são obras que provêm da nossa justificação. É Deus quem nos justifica. Foi Cristo quem morreu por nós. E é Ele que nos capacita a apresentarmos diante de Deus com frutos de justiça. Há os frutos da carne, mas há o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito é exatamente o fruto de justiça. É o fruto que nós só podemos conquistar por meio de Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por ti. Mas se nós seguirmos o que Paulo diz aqui, seguirmos o exemplo desta igreja memorável, sendo unida no Evangelho, tendo a certeza de que ela é sustentada por Deus, e aumentando o amor no meio da igreja, nós apresentaremos diante de Deus no último dia com frutos de justiça, cheios dele, não por nós mesmos, mas por Cristo Jesus. E tudo isso é para a glória de Deus. Porque essa igreja prega o Evangelho para a glória de Deus. Porque essa igreja sustenta missionário para a glória de Deus. Porque nós devemos devolver os dízimos e as ofertas para a glória de Deus. Porque nós devemos suportar uns aos outros para a glória de Deus. Tudo nós precisamos fazer para a glória de Deus. Assim, essa igreja pode ser memorável, como foi a igreja de Filipos. Você quer cumprir o propósito de Deus? De glorificá-lo? De fazer desta igreja uma igreja memorável, uma igreja unida pelo Evangelho, sustentada por Deus e dotada de amor? Então, se você já entregou a sua vida a Cristo, meu irmão, mas se pensa que em algum teste que você for submetido, você não será aprovado, confesse isso ao Senhor Jesus Cristo. Peça a Ele para que perdoe aquilo que você tem falhado e que te dê capacidade de ser aprovado, ser achado sincero e inculpável diante dEle. Seja o desânimo de participar das programações, seja a infidelidade em qualquer parâmetro da igreja, seja a incapacidade de agir, de abrir a sua casa, de abrir a sua boca em prol do Evangelho, seja o que for, confesse ao Senhor e peça a Ele para que te ajude. E se você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, mas tem vontade de servir esse Evangelho, porque entende que esse Evangelho é o que traz união para o mundo, você não vai conseguir de outra maneira a não ser por Cristo. Então entregue a sua vida a Ele, confesse a Ele o seu pecado, entregue o seu coração para que Ele seja o seu Salvador, e entregue a sua vida, o seu serviço, para que Ele seja o seu Senhor. Abaixe suas cabeças e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tudo, Deus, que Tu tens feito em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de sermos chamados Teu povo, Tua igreja, a família de Deus, o corpo de Cristo. Muito obrigado a Deus, porque nós podemos ser reconhecidos assim. Mas nós pedimos ao Senhor que nos ajude a viver como tal, a agir assim, para que esta igreja seja lembrada por tudo que tem feito e por tudo que ainda fará em prol do Evangelho do Senhor Jesus. Dê ânimo, dê vida, dê vigor àqueles que um dia trabalharam, mas deixaram de trabalhar, que um dia foram cooperadores, mas deixaram de cooperar, para que eles tornem a assim fazer. Aqueles que têm vindo para a igreja, mas ainda não têm tomado essa postura de servir ao Senhor, de cooperar com o Evangelho. Ó Senhor, dá a eles vontade, desejo, força, para que juntos, unidos, cooperemos, para que a Tua obra cresça mais e mais, para a honra e glória e louvor do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.